Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando, este que lhes falo é dono do canal, apresentador deste canal chamado Questione. Meus queridos, por que Questione? Porque eu passei a questionar muitas coisas que me foram ensinadas ao longo do tempo. Por isso que conforme a gente vai estudando, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, e assim aconteceu com a minha vida. Anteriormente, eu estava dentro de um sistema religioso, evangélico, eu caí para os chamados gracistas, estudei muito para refutar os evangélicos, e hoje, depois de muitos estudos, estou eu fora da graça, da teologia da graça, dos paulinistas. Estou aqui apresentando para você, questionando, refutando o livro chamado Bíblia. Então, você que está me assistindo hoje aqui, nós vamos para mais um estudo das incoerências bíblicas. Meus queridos, você já ouviu alguma vez dentro das igrejas, ouviu de algum pastor, de algum irmão, que os católicos eles são idólatras, aquelas pessoas de outras religiões que adoram santos, que eles são idólatras e que Deus abomina a idolatria? Você já ouviu alguma vez alguém comentando referente a isso? Principalmente os crentes fundamentalistas que adoram apontar o dedo para querer culpar as pessoas de outras religiões, sendo que eles têm incoerências absurdas dentro da teologia deles. E eu vou mostrar para você aqui textos hoje que eles caem em contradição com aquilo que eles vivem. Tudo aquilo que nos foi ensinado ao longo do tempo tem muita incoerência e mentira. E eu quero que você me acompanhe para você ver como que isto daqui é libertador, como que isso daqui contradiz tudo aquilo que os crentes, os cristãos seguem. O cristianismo está pautado em cima de um personagem místico chamado Jesus Cristo. E olha só, pelas palavras do próprio Jesus, o que eu vou te provar aqui, que os crentes fundamentalistas são os piores idólatras que existem na face da terra. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes, eu vou trazer o contexto do que diz a Bíblia, o livro dos judeus, que não é cristão, é judeus. Os cristãos amam pegar esses livros e fazer homilias dentro das igrejas, mas eles não conseguem nem perceber que esse livro não é de cristãos, esse livro é de judeus. Foi criado pelos sacerdotes para eles, para dominar aquele povo daquela época. Então, meus queridos, olha o que diz a Torá dos judeus. Deuteronômio 6,13 diz o seguinte: o Senhor, teu Deus, temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome julgarás. Percebe que aqui está dizendo, em Deuteronômio, que é só o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. Outras traduções, adorarás, e pelo seu nome jurarás. Quer dizer, só ao nome de Deus, você só vai adorar a Deus, você só vai servir ao Deus de Israel. É isso que está dizendo o contexto, a adoração a Yahvé, ou Javé, a El Shaddai, tantos deuses dentro da Bíblia. Mas o contexto diz o seguinte, que é só a Ele, só um. Presta bem atenção nessa mensagem, hein? É libertador. E eu quero que você, antes de mais nada, sei que tem que ficar pedindo,
sempre. Deixe o seu like, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Compartilhe, que é o principal, que é o compartilhamento para que essa mensagem seja divulgada, para que esse ensino possa ser propagado. Então, meus queridos, olha para você ver. Quando a gente traz esse tipo de mensagem que é libertador, as pessoas têm medo de expor isso para o parente, mostrar as contradições da Bíblia, sendo que isso está fazendo um bem gigantesco para um monte de pessoas, assim como está fazendo para mim. Então, olha só o que acontece. O próprio Deus de Israel, o Deus do Antigo Testamento, falou que só a Ele darás culto, só a Ele obedecerás. É só a Ele, não tem mais ninguém. Então vamos ver, conforme eu vou trazendo 4 slides aqui de versículo, como que eu vou desenvolver para vocês esse estudo. Em Deuteronômio falou sobre isso, só a Ele temerás e servirás. A própria narrativa ali dos sinóticos, em Mateus capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: então disse-lhe Jesus, quem disse? O próprio Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito aonde? No Novo Testamento? Não, na Torá. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e é só a Ele servirás. É só a Deus adorarás. A adoração é só a Deus. É só a Ele servirás. Só, mais nada. Vamos ver um outro versículo também de Jesus, que diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 8. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Está conseguindo entender a mensagem que eu estou tentando trazer para você? Porque o que você que está aqui, que você não crê no Jesus, né? Você que não crê, você vai divulgar essa mensagem para aqueles que creem. E você que crê, que está assistindo aqui hoje, olha a idolatria que você comete. Porque dentro das chamadas igrejas evangélicas, e eu participei várias vezes, eu posso afirmar com veemência que isso que eu estou dizendo é a mais pura verdade. O que acontece dentro das chamadas igrejas, o que acontece dentro de todas as religiões, é que eles adoram a Jesus. O próprio Jesus aqui está dizendo que só a Deus adorarás, é só a Ele servirás. E é o que acontece dentro das chamadas igrejas, e é o que acontece em todos os ministérios, em todas as denominações, em todos os ciclos religiosos que adoram a Jesus. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor, Tu és meu Senhor, Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam.
consagramos todo o nosso ser a ti. Então cai em contradição, porque o próprio texto do Antigo Testamento, ele diz que é para adorar só a Ele. E por que os crentes estão adorando Deus, Jesus e Espírito Santo? Por quê? Está vendo a contradição que eu trago para vocês? E depois, eu que sou herege. O próprio Jesus, da boca dele, diz que é só a Ele. Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Se Jesus fosse Deus, Ele falaria assim: adorarás ao Senhor teu Deus e a mim, que eu sou igual a Ele. E só a Ele e a mim servirás. Mas não, Jesus, Ele se exclui dessa situação e Ele coloca Deus, o Pai, como Ele chama no Novo Testamento, como o Deus Supremo. E Ele nem se coloca falando que eu e o Pai somos um. Olha a contradição de Mateus e Lucas e João, que quando fala que quando vê o Pai, vê a mim, eu e o Pai somos um, é as teologias misturadas nos sinóticos. Então você percebe que as igrejas evangélicas são as piores idólatras que existem, porque fazem hinos louvando a Jesus, e fazem e vendem CDs e adoram em espírito e em verdade e louvam a Jesus. E você vai nas igrejas e tem as faixas de Jesus e tem as placas de Jesus, e o que você vê no cristianismo é uma idolatria a Jesus. A Jesus. Se adora mais a Jesus do que ao próprio Deus. Então, é o sujo falando do mal lavado, porque quer falar mal das outras religiões, mas fazem piores. E para encerrar esse vídeo, olha que legal, o próprio livro de Êxodo 23 diz o seguinte, lá nos 10 mandamentos, vocês amam defender os 10 mandamentos, que não foi abolido e tudo mais, mas diz o seguinte nos 10 mandamentos, segura essa, cristão, não terás outros deuses diante de mim. Se há um só Deus, não há Jesus, não há Espírito Santo para você adorar. Percebe a heresia que os cristãos, que os crentes cometem, adorando a Jesus e ao Espírito Santo, e automaticamente eles falam que não crê na Trindade, a maioria fala, mas eles seguem e adoram a Trindade. Repito, fazem hinos falando sobre o Espírito Santo, fazem hinos, 90% fala de Jesus. Eles são os maiores idólatras do planeta. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus vende. O nome de Jesus foi um marketing muito bem feito para angariar fundos, atrair pessoas. O povo evangélico, os cristãos, são os piores idólatras que existem na terra. Tente refutar isso que eu falei. Tente refutar. Se Pai, Filho e Espírito Santo não é politeísmo, e a própria Torá dos judeus diz o seguinte, que não terás outros deuses diante de mim, outros deuses, Filho e Espírito Santo, outros deuses,
politeísmo nas igrejas evangélicas, no cristianismo em geral. Os gracistas não ficam de fora. Porque se crê em Jesus e adora Jesus, também são politeístas. Adoram a vários deuses. Então, meus queridos, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, você que chegou até aqui, até o final. Deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.